sejam bem-vindos aqui ao nosso HFD, Humor, Futebol e uma Dose. Tudo bem com vocês? Diego Mazura aqui falando. Estamos aqui hoje para comentar com vocês, relembrar um pouco com vocês quando foram as duas últimas vezes que São Paulo e Corinthians decidiram um Campeonato Paulista. Você se lembra? Os torcedores mais fanáticos aí com certeza devem se lembrar de quando foram as duas últimas vezes que esses dois clubes decidiram o Campeonato Paulista. A penúltima vez, que foi em 1998, o São Paulo se sagrou campeão, perdendo o primeiro jogo da decisão e vencendo o segundo, inclusive com a volta do Raí, mas nós vamos falar um pouco mais sobre esse campeonato de 98 aí, o que aconteceu naquele campeonato e como se deram essas finais aí, como que o São Paulo se sagrou campeão. Vamos passar um pouquinho para vocês relembrarem aí no nosso Uma Dose de Memória como foram esses dois últimos campeonatos entre os dois clubes, a decisão entre os dois. Em 98 nós tivemos uma primeira fase só com os clubes do interior. Os clubes grandes, os 4 grandes de São Paulo, estavam disputando o torneio Rio-São Paulo, então não estavam na primeira fase do Paulistão. E esses clubes, os 12 clubes do interior, foram divididos em 2 grupos, de 6 equipes cada um. Desses grupos, 4 equipes se classificariam por grupo para se juntarem a esses 4 grandes e aí sim começaria a segunda fase do campeonato. Os 4 eliminados, 2 de cada grupo, disputariam depois um quadrangular entre eles, em que o último colocado seria rebaixado para a Série A2. Então na primeira fase nós tivemos no grupo 1, o Ituano em primeiro, o São José em segundo, que saudade, hein? São José na primeira divisão do Paulistão, Portuguesa em terceiro, União São João em quarto, que nem existe mais, o nosso glorioso União São João revelou Roberto Carlos. Em quinto, a Portuguesa Santista, que pode ser aí, quase bateu na trave para voltar esse ano para A1, mas pode ser que no próximo ano a Luzinha Briosa, lá de Santos, esteja com a gente de novo, hein? Vamos ver. E em último, no grupo 1, ficou o nosso glorioso Juventus, da Rua Javari. No grupo 2, o Rio Branco de Americana também, que saudade do Rio Branco, foi o primeiro colocado. O Guarani, e voltou à Série A1, foi o segundo. Mojimirim, tradicionalíssimo aqui também no futebol paulista, revelou Rivaldo, Valber, Leto, o Carrossel Caipira lá nos anos 90, e hoje infelizmente também vive uma fase muito dura, muito difícil. Foi o terceiro do grupo 2 e em quarto ficou a Matonense, que também veio que nem um furacão no final dos anos 90, mas não conseguiu emplacar, hoje em dia está longe da Série A1. A Inter de Limeira ficou em quinto e está na semifinal do Paulistão da A2 esse ano, pode ser que se classifique. E o nosso glorioso Araçatuba foi o último do grupo 2, o Araçatuba também sempre foi tradicional na primeira divisão e está muito tempo longe, muito tempo fora. Então, desses grupos, se classificaram no grupo 1 o Ituano São José, a Portuguesa e o União São João. E no grupo 2 se classificaram Rio Branco, Guarani, Mojimirim e Matonense. Para o quadrangular que disputava o rebaixamento, foi a Portuguesa Santista e o Juventus, a Inter de Limeira e o Araçatuba. Desse quadrangular, o Juventus foi o rebaixado daquele ano para a Série A2, para a disputa da A2 em 99. E aí então os 4 grandes entraram para a disputa da segunda fase, formando também 2 grupos com 6 clubes em cada um deles. O grupo 1 ficou com Corinthians, Palmeiras, Guarani, Ituano, Mojimirim e União São João. E o grupo 2 ficou com São Paulo, Portuguesa, Santos, Matonense, Rio Branco e São José. Exatamente nesta ordem então ficou a classificação dos grupos. Indo para a semifinal pelo grupo 1, Corinthians e Palmeiras, e pelo grupo 2, o São Paulo e a Portuguesa, que conseguiu eliminar o Santos naquele ano, tirou o Santos da semifinal do campeonato e foi disputar a semifinal. E aí o cruzamento era o primeiro de um grupo contra o segundo do outro. Se cruzaram então nas semifinais São Paulo e Palmeiras. O São Paulo venceu os 2 jogos, 2-1 no primeiro jogo e 3-1 no segundo. E nas semifinais, Corinthians e Portuguesa, aquele lendário jogo do senhor Javier Castrilli. O primeiro jogo foi 1-1 e o segundo jogo foi 2-2 com aquele pênalti que não existiu. E o árbitro marcou a favor do Corinthians no toque de mão do César, que foi fora da área, e o juiz marcou dentro da área.
marcou pênalti para o Timão e infelizmente a Portuguesa foi eliminada naquele ano. Pelo futebol demonstrado em campo, merecia sim ter se classificado à final. Tempos gloriosos da Lusa, né? Tinha sido vice-campeã em 96, tinha um time forte ainda em 97, 98, tinha tudo para se tornar aí uma grande força do futebol paulista e hoje infelizmente também está longe, né, de voltar a ser a Lusa que foi antigamente. Então ficamos assim. As finais foram disputadas entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo jogava por 2 resultados iguais e depois, com o resultado da primeira partida, que foi 2-1 para o Timão, no segundo jogo o Corinthians sim jogava pelo empate, certo? No primeiro jogo, naquela época, nós tínhamos sérios problemas de arbitragem no Brasil e inclusive o senhor Castrilli veio de fora para dar um pouco mais de pimenta nisso, né? Para abrilhantar um pouco mais a fase terrível dos árbitros aqui de São Paulo. E aí eles convocavam árbitros de fora, né, para apitar jogos aqui, principalmente os clássicos. Vinham árbitros de fora. E o primeiro jogo da semifinal, da grande final, entre Corinthians e São Paulo, foi apitado por David Elleray, um inglês. Ele que apitou o jogo no Morumbi, que teve 79.972 pessoas acompanhando. E aí no primeiro jogo, como a gente já mencionou, o Corinthians venceu por 2-1, Marcelinho abriu o placar no primeiro tempo, aos 24 do primeiro tempo. O Fabiano, grande Fabiano, genro do Luxemburgo, empatou o jogo aos 36 minutos. E no segundo tempo, o Cris, o zagueiro Cris, que jogou no Lyon, fez história lá na França, na seleção brasileira, fez o segundo gol aos 22 do segundo tempo. Vocês lembram quais foram os times que entraram em campo? Quero ver se vocês estão com a memória boa aí, vocês corintianos e são paulinos. Vou repassar para vocês aqui. O Corinthians entrou em campo com Ney, Rodrigo, Cris, o Rodrigo foi expulso nesse jogo, Cris, Gamarra, grande Gamarra e Silvinho. Romeu, glorioso Romeu, hein? Vampeta, Rincon e Souza. Marcelinho Paulista entrou no lugar do Souza no segundo tempo. Marcelinho Carioca e Mirandinha eram os atacantes. No segundo tempo entrou o Didi. E aí com a expulsão do Rodrigo, no lugar do Didi entrou Célio Silva. Célio Silva já estava para sair do Timão nessa época aí já. Estava em final de contrato. E o técnico do Corinthians era o Vanderlei Luxemburgo. O São Paulo entrou em campo com Rogério Ceni, Zé Carlos que foi inclusive para a Copa do Mundo, fez uma grande temporada em 98. Capitão era o zagueiro tricolor, aquele mesmo que foi da Portuguesa, nosso glorioso Oleude. Márcio Santos, zagueiro campeão do mundo em 94. E o Serginho, grande lateral esquerdo, fez história lá no Milan junto com o Dida. Foi campeão do mundo também com o São Paulo. Alexandre Rottweiler era o volante tricolor. Não sei se vocês lembram aí. Puxa na memória aí o Alexandre Rottweiler, vocês vão ver. Galo, grande Galo, foi vice-campeão brasileiro com a Lusa em 96, jogou no Santos, jogou bem no São Paulo, jogou até no Corinthians depois, em final de carreira. E no segundo tempo, no lugar dele, entrou o Aristizábal, no lugar do Galo. Grande atacante colombiano, fez história também no Cruzeiro, no Santos, no São Paulo. Fabiano, genro do Luxemburgo, e o nosso glorioso Denilson, que hoje é o Denilson Show lá da Rede Bandeirantes. Estava nesse jogo também, no primeiro e no segundo, inclusive no segundo ele arrebentou, né? Na frente, França e Dodô. França e Dodô era uma boa dupla de ataque ali, era o terror das zagas adversárias naquela época. Boa dupla tricolor. E o técnico era o Nelsinho Batista, que já tinha sido campeão brasileiro pelo Timão em 90. Fez uma boa campanha no São Paulo também nesse ano. E aí o resultado então foi 2-1. Para o segundo jogo o Corinthians jogava pelo empate e o São Paulo precisava da vitória a qualquer custo para se sagrar campeão. No segundo jogo aí tivemos 80 mil pagantes, já o árbitro nacional, o Sidraque Marinho, apitou essa segunda final e o São Paulo teve uma novidade, conseguiu inscrever e colocar para jogar o Raí. O Raí que tinha acabado de voltar da França para o Tricolor, naquela mesma semana foi apresentado e já estava em condição de jogo, estava apto a jogar e entrou em campo na grande final, na última partida e foi decisivo para o título do São Paulo. Já aos 30 minutos do primeiro tempo, ele mesmo abriu o placar, fez um gol de cabeça. E no segundo tempo deu passe também para o segundo gol do França. Ainda antes disso, o Didi, no segundo tempo, entrando no comecinho do segundo tempo, fez um belo gol também, empatou o jogo para o Corinthians. E aí então aos 12 do segundo, o França virou com passe do Raí. E aos 37 do segundo tempo, o França fez o terceiro também numa grande jogada do Denilson, que era o último jogo do Denilson pelo São Paulo, estava indo embora, já tinha sido vendido ao Betis da Espanha,
e era a despedida do Denilson também naquele jogo. Foi muito emocionante para ele, inclusive, essa conquista, pelo jogo que ele fez, né? A bela partida que ele fez, conduziu bem o tricolor ao título e conseguiu ir embora, né? Deixando o São Paulo campeão. E aí nesse jogo, praticamente as mesmas escalações. O São Paulo jogou com o Rogério, Zé Carlos, capitão, e Márcio Santos. Entrou no seu lugar o Bordon no segundo tempo. O Jefferson vai lembrar, ei Bordon! E o Serginho, Alexandre Rottweiler, Fabiano, Raí. E aí no lugar do Raí entrou o Aristizábal. E o Carlos Miguel, grande meia esquerda que tinha vindo do Grêmio, fez grande campanha no Grêmio, boas temporadas no Grêmio, foi campeão de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e jogou no São Paulo nesse ano. E no seu lugar no segundo tempo entrou o Galo e na frente tinha França e Denilson. Então o Nelsinho Batista foi o treinador também do tricolor nesse jogo. E pelo Corinthians jogaram Ney Rodrigo. Provavelmente aí um efeito suspensivo colocou ele no jogo, ele tinha sido expulso na primeira partida. Naquela época era moda, né, o efeito suspensivo. E colocou o Didi no lugar do Rodrigo no segundo tempo, o Luxemburgo, para poder empatar o jogo, né, precisava do resultado, já estava perdendo por 1-0. Cris Gamarra e Silvinho completaram a defesa. O Romeu, depois no lugar do Romeu entrou o Edilson, que estava chegando no Corinthians também, em 98. E depois ia se sagrar campeão brasileiro com todo o pessoal aí, o Luxemburgo, o Vampeta, o próprio Ney, Marcelinho Carioca, enfim. Vampeta, Souza, e no lugar do Souza depois entrou o Marcelinho Paulista e o Rincon. Na frente jogaram Marcelinho Carioca e Mirandinha. Então o Luxo armou o Corinthians assim para esse segundo jogo. E aí todos se recordam de como foram as partidas, né? Se vocês não se recordam, fiquem atentos que vocês vão se recordar já já. O São Paulo no segundo jogo jogou muito bem, o Corinthians não deixou a desejar, não foi uma partida ruim do Corinthians, mas o São Paulo dominou praticamente as ações do jogo, conseguiu reverter o resultado, conseguiu fazer os 3-1, bela partida de Denilson, de Raí, de França, colocaram ali o seu nome na história do São Paulo e foi assim que o Tricolor foi campeão em 98 e vocês vão acompanhar com a gente exatamente agora, um pouquinho só, um resuminho de como foram esses dois jogos aqui no HFD. Um abraço para vocês, curtam aí os vídeos dos jogos, se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam, deem o seu like, ativem o sininho, fiquem com a gente e a gente vai falar no próximo vídeo sobre o campeonato de 2003, este sim vencido pelo Corinthians. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau. Futebol 98. Corinthians vem a campo com o goleiro 24, Ney. A defesa 15, Rodrigo, 17, Cris. O goleiro Rogério, número 11, é Carlos 2, capitão 5. O árbitro inglês, David Ellery, auxiliado por Jorge Paulo Gomes. Se falou muito numa marcação que o São Paulo nunca teve nesse campeonato, Luxemburgo. Você preparou algo muito especial mesmo? Vamos ter que marcar bastante porque o time do São Paulo é muito forte. Marcelinho, que foi expulso contra a Portuguesa, foi julgado. Acabaram com a suspensão de uma partida, ele teve apenas que pagar uma multa. Faz boa enfiada de bola para Mirandinha. Souza correu aqui na esquerda. Marcelinho vai lá pela direita. A enfiada para o Souza. Chegou, bateu, cruzado. Na frente do gol. Não chega ninguém do Corinthians. França, esse é perigoso, artilheiro. Que linda finta. Deixou Gamarra no caminho. Chegou Cris. Chegou duro. Chegou junto em cima dele para fazer o corte. Aí o Souza. Parte o Rodrigo lá pela direita. Ele prefere o chute e bateu. Rogério voa, fez a defesa. Bonita defesa de Rogério. Às 3 da tarde. Aí o Souza tenta jogar de linha de fundo. O lance é bom. Olha o cruzamento. Olha a chance. Toque. É do Timão. Olha só, essa câmera está colocada em cima. Ela trabalha em cima, digamos assim. Tem Dodô chegando, arriscou, botou na frente, tenta achar o espaço, buscou alguém para a tabela. E recebeu de volta. Fechado o time do Corinthians.
Sobra do Serginho, arriscou, perna esquerda, bateu forte pro gol. Passou por cima do gol do meio, tirou tinta do travessão. Partiu Denilson. Tenta a finta, abre o espaço, foi pro chão, pediu o pênalti. Corinthians que não vence o São Paulo há 5 jogos ou 2 anos. Já estamos com 36 deste primeiro tempo. Ney ali orientando. Denilson no cruzamento, quem é que sobe o gol? Aos 36 do primeiro tempo, o França fez o primeiro toque de cabeça. A bola já ia entrando quando o Fabiano meteu a cabeça. Olha só, o Ney ficou vendido. Olha o lançamento do Fabiano para Denilson. Ele é perigoso, hein? No contra-ataque. Aí para cima do Cris. Botou velocidade, França na área. Olha o cruzamento, a bola passa pelo França, passa pelo Gamarra. Aí Rincon. Puxou na perna esquerda, outra vez para a direita. Lá vem cruzamento, olha a bola na área, um toque de cabeça, bobeou de novo o time do São Paulo na marcação. O lançamento para a subida de Silvinho, saiu com ele, capitão na marcação, melhor para Silvinho, puxou para trás, chegou Souza. Dividindo o lance, batendo por baixo, a bola subiu demais. Não, o Corinthians não mudou, o Luxemburgo mantém o Souza, já que ele não conseguiu sair vencendo no primeiro tempo como esperava. E qual seria a do Luxemburgo? A opinião de Casagrande depois do ataque do Mirandinha. Linda jogada, linha de fundo. Ele tentou bater direto pro gol. Rogério saindo para fechar o cruzamento. Aí o Denilson puxou mais atrás. Serginho, lá vem bola na área do Corinthians. Subiu o Ney para tirar de lá. A sobra ainda do Zé Carlos. Meteu a cabeça. Insiste o São Paulo. Olha a chance na área. O toque passou por cima do Ney. Por cima do gol, foi para fora. E o Ney dá uma dura na defesa do Corinthians. Um jogador, um centroavante dentro da área como o Didi, para preocupar um pouco mais o Márcio Santos, que está jogando uma excelente partida, talvez o melhor jogador do São Paulo. Entrada rasgando ali por baixo. Partiu Dodô, pé direito, bateu Ney, fez a defesa. Copa 98, a Globo é mais Brasil. São notícias do fim de semana no esporte para você. Lá vem o Corinthians. Marcelinho limpou bonito, ele bate bem de direita, isso todo mundo sabe. Foi pro chão, pediu a falta. David Ellen marcou. Partiu Marcelinho, pé direito, bateu, jogou longe do gol do Rogério. Aí o lançamento para a área, Rogério, toque de cabeça. Gol! É do Corinthians! Aí o Serginho que bate forte na bola. Ajeitou para cobrança. Pé esquerdo do Capricho. Bateu. Ney foi lá, fez a defesa. Dodô. O ataque do São Paulo na área no cruzamento. A chance para o outro lado. Denilson domina. Tocou para trás. Aristizábal. Pé direito. Pressionado pela defesa. Ele perde. Aristizábal. Zé Carlos partiu lá pela direita. Ele prendeu o lance. Faz ótima inversão. Denilson botou na frente para a esquerda. Bateu cruzado. Ela passa na frente do gol e vai para fora. Didi em cima do Márcio. Aí vem o Márcio no lance, toca para Denilson. Chega por trás, rasgando, vai ser expulso, hein? Se é o Rodrigo, vai ser expulso. Ele pede para ver o número da camisa. Mostrou amarelo, viu o número da camisa, tomou vermelho. Já tinha tomado o cartão no primeiro tempo. Ele quer botar zagueiro ali atrás. Lá vem o São Paulo, Gamarra chega. A sobra ainda, girada no meio, para Dodô, ajeitou o pé direito, bateu para fora. Olha a preocupação no Ney. Serginho na cobrança, jogou na área. Quem subiu foi Cris, tirou, ergueu o braço, David Ellery. Final de jogo do Morumbi. 47-50, ele disse, vou dar 2 e deu 2 mesmo. Aí a festa do torcedor corintiano, a mulher do Gamarra ali fazendo a festa. Grande espetáculo hoje no Morumbi, mesmo debaixo de toda essa chuva. E olha, agora é tempestade. Virou tempestade no final do jogo. 2 Corinthians, 1 São Paulo. Domingo que vem tem mais.
Aí o Zé Carlos. Na tentativa de cruzamento, toque, França, Raí, meteu a cabeça. Que nasceu com o destino de fazer gols importantes pelo time do São Paulo. No seu retorno depois de 5 anos, meteu a cabeça na bola, Raí, não deu chance pro Ney, saiu pro abraço para você curtir por todos os ângulos, por todos os lados, de todas as formas. Raí faz o gol do São Paulo. Gilson, inclusive, já tirou o agasalho a pedido do Luxemburgo. Aí o Rincon, o toque para Didi, tem a chance, capitão, ele bateu pro gol. Gol! É do Corinthians! Didi, número 9, aos 5h30. Que golaço do Didi! Ele fez a finta do capitão, bateu de rosca na bola, botou efeito, ela fez a curva, você viu que linda a imagem. O Rogério se esticando todo, não conseguindo chegar. Nelsinho vai fazer uma modificação ousada, vai tirar do Zé Carlos, lateral direito, para a entrada do Aristizábal. Daqui a pouco explica o Casagrande como é que fica isso aí. Raí, ótima devolução, olha o França, olha o gol do São Paulo. Gol! É do São Paulo! Aos 12h30, tabelou com Raí, Raí botou o França na cara do gol, ele faz. Aí o artilheiro do São Paulo bateu de lado, tirou do Ney, saiu pro abraço, mostrando o cansaço dele realmente. Todos os jogadores se entregando de forma total a esta grande decisão. Olha a bola na linha de fundo, olha o São Paulo. Não saiu não, França bateu. Gol! É do São Paulo! França! Número 27, aos 37 do segundo tempo, pode ter dado o título para o São Paulo. 3 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Jogadores do Corinthians ficam reclamando a saída de bola, mas só esboçaram a reclamação. Ninguém veio nem no bandeira. Sobrou para o França, ele bateu para o gol, saiu para o abraço. Agora sim explode em verde, aliás em vermelho, preto e branco, Morumbi. Fabiano e do capitão se abraçando ali. Vai terminar, hein? Do jeito que o Sidraque chegou ali, vai terminar. Pegou a bola. Com calma ele pede ali que os jogadores não entrem em briga. Apita, ergue o braço, acabou! Acabou em São Paulo! O São Paulo é o campeão paulista de 1998. 3-1 para o São Paulo na final. 2-1 para o Corinthians no primeiro jogo. 3-1 para o São Paulo na soma dos dois jogos. 4 para o São Paulo, 3 para o Corinthians. Chora de alegria e de emoção a mãe do Márcio Santos. Dona Vilma faz a festa do Denilson. Vamos lá com os jogadores. Fogos no Morumbi. Grande festa o São Paulo. O Corinthians sai de cabeça erguida, lutou muito, mas o São Paulo mereceu fazer esta festa por toda a campanha que fez e pela forma com que voltou forte. Foi o melhor do campeonato. Nessa vitória por 3-1. Vamos lá, Roberto Tomé. Ganhou o melhor. Agora eu quero ver o lobby. Agora eu quero ver o lobby. Nelsinho, você nunca vibrou tanto aí com a conquista de um título?
estou satisfeito. Eu sou bicampeão, São Paulo ganhou um título importantíssimo também. Sim, você nunca vibrou tanto, hein? Vibrei! Vibrei para mostrar que eu dei um título para eles e ganho um título deles agora. Certo? Lógico. Certas pessoas lá dentro viram o quanto eu sei trabalhar. Agora você esperava em tão pouco tempo de trabalho? Não. Eu estou num time que me dá condição de trabalhar. Eu estou num time que dá de condição de trabalhar. Aguentei tudo calado eu aguentei. Agora tá aí, ó. Um título junto com esses jogadores vitoriosos aí, ó. Tá certo, Nelson. É bonito você comemorar, é a sua explosão. Vamos explicar isso. É porque se falou durante a semana toda de que o Nelsinho tinha tomado um nó do Luxemburgo, que o Luxemburgo tinha dado uma aula pro Nelsinho, e é evidente que ele ficou com isso atravessado na garganta e agora faz o seu desabafo. Gostaria muito mais que ele estivesse falando exclusivamente do título, é claro, mas vale esse tipo de desabafo, esse tipo de sensação, porque ele mesmo disse, durante a semana toda eu tive que ficar quieto e engolir. O Pompeu de Toledo, e aí o São Paulo, essa imagem superposta é aqui do placar eletrônico do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube, campeão paulista de 1998, daí o São Paulo, o grande campeão paulista de 1998, o estádio lotado em sua metade, o torcedor corintiano sai lamentando a derrota, numa linda festa, numa linda vitória do time do São Paulo. Daqui a pouco nós vamos voltar com o Domingão do Faustão, Fausto Silva aí, ritmo de decisão, em ritmo de título, recebe finalmente a taça o time do São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, o Palácio do Governo de São Paulo, simbolizando o estado de São Paulo. O São Paulo faz a sua festa, o São Paulo que é campeão paulista de 1998.